Pai do Senhor, meu irmão em Cristo, agradeço a Deus por esta oportunidade que Ele está me concedendo a gravar mais um vídeo. E este será intitulado A Família Cristã. Este vídeo é a continuação dos dois que nós já gravamos. Primeira parte, segunda parte, esta é a terceira parte sobre a família cristã. Para nossa meditação, passo a ler Efésios capítulo 6, versículo 1 a 4, que diz assim: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ir a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Nos dois anteriores que nós já gravamos, nós falamos sobre o comportamento e o dever dos filhos e o dever dos pais. Neste, falaremos sobre o prejuízo que vem para a família quando os pais levam uma vida desordenada, longe da vontade do Senhor e diferente do normal da sociedade. O profeta Jeremias se queixava dizendo que ele e os seus contemporâneos, escravizados em Babilônia, estavam sofrendo o pecado de seus pais. Lamentação 5, 7, Êxodo 34, 6 a 7. Ele diz, lamentando e dizendo que o que estava passando, ele e a nação judaica, era apenas as consequências do pecado de seus pais. Estava escravizado em Babilônia, segundo o profeta Jeremias, culpado tinha sido os pais, ou melhor, seus pais. Querendo dizer que, por conta de seus pais, o povo judeu estava escravizado em Babilônia. Quando os pais não andam certo com Deus, causa prejuízo à família. É um problema. E isso continua até o dia de hoje. O rei Conias, também chamado Joaquim, sua família ficou rejeitada por Deus a assentar no trono de Davi por ter sido um mau rei. Foi um rei péssimo. E por ele ter sido um rei péssimo, Deus proibiu a sua prole sentar no trono de Davi. Mas o culpado foi o cabeça da família, foi o rei. É um problema. Temos que saber, eu e você que somos pais, temos nossas famílias, nós devemos saber que o dever nosso é proceder dignamente, tanto da sociedade como na fé cristã, ter uma vida digna, para que nossos filhos, nossa família, não venha sofrer por nossas causas. Nós vemos isso em Jeremias 22, 28 a 30. As consequências
que sofreram a, a família a família do rei Conias por conta de seus pecados. Semaías, esse homem profetizou falsamente aos cativos em Babilônia. Sem Deus mandar, profetizou falsamente no nome do Senhor, que chegou a irritar todo o povo judeu que estava escravizado em Babilônia. Sua família ficou privada das bênçãos de Deus por conta de Semaías. Sua família ficou privada. E gosto de falar lento e repetir, porque se trata de um estudo bíblico. E abrindo parênteses aqui, no estudo, eu peço a você que está me ouvindo, que se quiser entender este vídeo, você precisa ouvi-lo do princípio ao fim. Meia hora, isso não é nada. Não é nada. Não cansa um servo de Deus ficar sentado para ouvir a palavra de Deus diante de qualquer instrumento transmissor da palavra de Deus. Então Semaías, esse homem, profetizou falsamente. Jeremias 29, 30 a 32. E por conta dessa falsa mensagem profética, trouxe prejuízo para sua família. Cuidado. Você, quando está pregando, diz: eu sou profeta do Senhor e vou profetizar. Tenha cuidado, viu? Para não entregar uma mensagem profética falsa. Com essa história dizendo: eu vou profetizar. Sou profeta. Tenha cuidado. Para não proceder como Semaías. E depois chegar a prejudicar a sua família. Sua família sofreu vergonha por conta de falsas mensagens. Deixa os irmãos da igreja, os irmãos, dizer que você é profeta, mas não diga não. Deixa a igreja dizer que você é um profeta do Senhor, mas não abra sua boca e não diga: eu sou profeta, não. Tenha cuidado. E essa história, vou profetizar. Profecia, a profecia, ela não é decorada pelo pregador. Ela não é decorada. A profecia de Deus, não. A mensagem de Deus, não. Ela não vem projetada pelo pregador. A profecia, a mensagem de Deus, ela não é projetada por homem. Você, quando abre a boca, Deus enche e lhe dá a palavra. A profecia de Deus é assim. Mas quando você diz: vou profetizar, você já projetou a mensagem. Já está projetada, já está formulada no seu coração e na sua mente. Tenha cuidado. As famílias dos sacerdotes de Israel ficaram rejeitadas por Deus a continuarem o sacerdócio por conta dos seus pecados, dos pais. Oséias 4:6. Vamos ver como é que diz. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. A família ficou rejeitada por Deus
por conta da vida errada dos sacerdotes. Se esqueceram da lei do Senhor, de proceder dignamente como Deus estabeleceu para ele fazer. Fizeram errado, mandaram errado. Sobrou para sua família. Deus disse, também vou esquecer de sua família. Família sofrida, rejeitada, por conta da vida errada de seus pais. Tenhamos cuidado. Os judeus do tempo de Jesus procederam erroneamente. Entregaram Jesus para ser crucificado e rejeitaram. Não aceitaram a Jesus, rejeitaram. Não receberam ele como Messias, rejeitaram. E disseram mais, que o sangue de Jesus poderia cair sobre ele e seus filhos. Sofreu tanto aquela geração, como a sua prole, a sua futuras famílias. Sua geração, até hoje, os judeus estão sofrendo por conta disso. Mateus 27, 25. Vamos ver como é que está escrito. E respondendo, todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Viu aí a situação? Eles buscaram a maldição sobre si. Pediram a maldição sobre a sua família. Sobre suas famílias. A maldição foi tamanha tal que no ano 70 da era cristã, o general Tito romano, com o seu exército, entraram em Jerusalém, matou muitos judeus e espalhou o restante pelo mundo afora. E destruiu a cidade. E destruiu o templo. Diz que até a última pedra do alicerce do templo foi arrancada. E foi disperso, o restante dos judeus foram dispersos pelo mundo afora até hoje. Deus, por sua misericórdia, já tinha profetizado, já tinha falado que nos últimos dias traria de volta os judeus para a sua terra. Em 1948, já tinha 1 milhão de judeus em sua terra, a terra de Israel. Ele se independeu, foi quando se independeu como nação, em 1948. E começaram os judeus voltando, hoje já tem mais de 9 milhões. Na Segunda Guerra Mundial, o ditador alemão matou para mais de 6 milhões de judeus. Tudo consequência dos pais. Pecado dos pais. Trouxe toda a derrota para a geração judaica. Para seus filhos. Famílias sofridas. Prejudicada por conta da vida errada de seus pais. Geazi, moço do profeta Eliseu, cresceu o olho na oferta pagã, oferta que o profeta Eliseu já tinha rejeitado, que Amã lhe ofereceu. Saiu atrás do pagão e trouxe oferta do pagão para sua casa. Eliseu, profeta Eliseu, pelo Espírito de Deus, o repreendeu e o amaldiçoou.
Maldição hereditária. Maldição hereditária é aquela que passa de pais a filhos, filhos a netos, e assim vai, sucessivamente. É a maldição hereditária. É aquela que o amaldiçoado, aquela maldição, tanto cai no amaldiçoado, como cai na futura geração dele. Ele foi amaldiçoado hereditariamente. A sua família, seus filhos, sua família sofreram a maldição por conta do cabeça da casa. Cuidado. Cuidado, meu irmão. Cuidado, chefe de família. Cuidado, meu irmão, dono de casa. Para não crescer os olhos nas coisas mundanas. Não crescer os olhos nas coisas mundanas, que não tem nada a ver com Deus. Procurando melhorar de vida nas coisas pagãs, naquilo que Deus condena, amaldiçoa. Vai fazer sofrer sua família. Além da consequência do sofrimento que vai cair sobre você, seus filhos, a sua família vai sofrer as consequências. Como tem muitas famílias por aí sofrendo consequências, grande sofrimento por conta do erro de seus pais. Nós que somos cristãos, precisamos ter muito cuidado. As ofertas do diabo estão aí no meio do mundo. Cada uma ser mais bonita e aparentemente melhor. Cuidado, para não fazer sua família sofrer amanhã. Somos cristãos e servos de Deus. A nossa vitória vem de Deus. Aleluia. O rei Davi foi um que pecou, cometeu uma irregularidade tão grande e pecaminosa que prejudicou toda a sua família. Nunca mais ele teve paz, não gozou mais de paz, e a sua família sofreu até o fim, por conta dos pecados do seu pai, chefe da casa. É difícil. Precisamos ter muito cuidado. 2 Samuel 12, 9 a 10. 2 Samuel 12, 9 a 10. Ali está falando das consequências, ou seja, pecado de Davi. Em parte, ali está em resumo. A criança dele, com Betseba, nasceu, mas não criou-se. Deus não permitiu ela se criar. Nasceu, mas morreu. 2 Samuel 12, 18 a 19. A luta foi grande, o choro foi grande. Davi lutou com a sua face em terra, clamando a Deus pela saúde da criança. Deus não atendeu. Deus não atendeu. Porque não é toda oração que Deus atende, minha e tua, não. Não é toda oração que Deus ouve. Ouvir que eu digo é atender. Não é toda. Ele pecou e queria que Deus resolvesse seu problema. Não matasse a criança. Deus não atendeu. A criança morreu. Começou por aí. Aleluia. Amon, um de seus filhos, estrupou Tamar, sua irmã. Todo Israel foi sabedor. 2 Samuel 13, 11 a 15.
Amon, filho do rei, estrupou a sua própria irmã. O escândalo foi miserável, foi grande. Analisa aí, meu irmão, você que é pai, você que tem uma família, eu tenho uma família. Nós que temos nossas famílias, sabermos de uma derrota dessa na nossa família. Ver um filho estrupar sua própria irmã. O que seria de você que é pai? O que seria de mim que sou pai no momento desse? Analise a cobrança de Deus na vida de Davi, como foi tão grande. Veja a cobrança de Deus. E Deus não mudou, Deus é o mesmo. A cobrança foi grande. O sofrimento de Davi e a vergonha que ele passou foi grande. Todo Israel sabendo. Seu próprio filho estrupou sua própria irmã. Aleluia. O que Deus tem de amor, tem de justiça. Alguém olha para Deus, só vê nele amor. Amor. Não está vendo Deus, não está vendo Deus como ele é, não. Você, para ver Deus completo como ele é, você tem que ver dois lados, amor e justiça. O que ele é de amor, é de justiça. Aleluia. Depois, o estrupador foi morto pelo seu próprio irmão. Absalão matou o Amon. O estrupador foi morto pelo seu próprio irmão. Segundo Samuel 13:32. Pare um pouco e analise que momento terrível para um pai. O que Davi enfrentou. Tudo por conta de seus pecados. Família, e o que aconteceu na família? Família sofrendo, sendo derrotada. O irmão matando o outro. Amon estupra sua irmã. Vem Absalão, mata Amon. Coisa séria. Depois Absalão tenta tomar o reino do pai. A força. Debaixo da espada. A guerra. Tentou tomar o reino do pai. Segundo Samuel 16:15-16, 18:14. Foi morto por Joabe na batalha. Ficou Israel, o reino de Davi, dividido. Um grupo seguiu Davi e um grupo seguiu Absalão. Ficou o exército dividido. Uma parte com Davi, outra parte com Absalão. E agora a batalha. A batalha. Absalão, o exército de Absalão perdeu a batalha. Perdeu. Absalão foi morto pelo general Joabe. Viu a situação? Davi ficou fugitivo com suas mulheres, seu povo, sua família, por conta de Absalão.
Veja que estrago houve na família de Davi. Por conta de pecado, vida errada do chefe de família. Chefe da casa. Aleluia. Davi já próximo à morte, mas ainda estava lúcido. Adonias tenta tomar o reino que era de Salomão. Prepara carros e cavaleiros e grita que era o rei de Israel. E Davi não sabia. Até nos dias da morte de Davi, ele enfrentou tudo isso. Por conta de seus pecados. E a família toda sofrendo. Joabe e Batseba foram ao rei Davi, fizeram ciente. O rei Davi automaticamente procurou ungir Salomão e gritar que o rei de Israel era Salomão. Depois Salomão mata Adonias. Mas quando Salomão mata Adonias, Davi já estava na glória. Já estava guardado. Meu irmão, tudo isso e outras coisas são apenas sínteses. São sínteses desse assunto que eu estou trazendo para você ouvir. São sínteses. Veja o que acontece com a família quando o chefe da mesma procede erradamente, falsamente. Quando erra, peca, desobedece a Deus. Toma caminho errado. O que acontece com a família? Tem muitas famílias por aí sofrendo. Filhos criados sem o carinho dos pais, sem o carinho da mãe. Outros aí nas drogas, filhos, outros nos crimes. Outros nos homicídios, muito na prostituição e tantas outras coisas piores. Revoltado com o que aconteceu com seus pais, a procedência de seus pais. Certa feita, chegou um jovem a mim, crente, e disse a mim: pastor, eu fui sabedor que a minha mãe foi infiel ao meu pai. Eu não sabia, pastor. Eu soube agora. Pastor, eu estou revoltado. Estou revoltado com a minha mãe. Me oriente aí como eu devo fazer, porque para mim ela não existe mais para mim, não é mais minha mãe. Que meu pai merecia isso. Eu fui obrigado a aconselhá-lo e dizer a ele: perdoe. Se fosse um estranho, meu filho, você deveria perdoar, quanto mais a sua mãe. E muitos outros por aí, que não adianta nos falar, temos tempo para isso. Problema dos pais. Aleluia. Existe família totalmente destruída. A Bíblia mostra-nos família totalmente que foi destruída. Deus destruiu por conta da vida errada do chefe da família.
Deus destruiu de cima da terra. Acabou com a família, a geração. Por conta do pecado, do erro dos pais. A família de Coré, Datã e Abirão, Deus acabou, eliminou. Por conta do pecado dos três. Três chefes de família. Número 16, 27 a 35. Deus eliminou. É difícil. É bom você ouvir isso, uma história dessa real. Sabe por quê? Porque nós ouvindo a história real da Bíblia, nos orienta e nos ensina a ser os fiéis a Deus, a respeitar as nossas famílias, a amar as nossas famílias. Ser fiel às nossas famílias. Eu lembro-me, em 82, escute essa experiência, quando Deus me mandou a evangelizar os índios no Amazonas, eu disse a ele: Senhor, eu não tenho dinheiro para levar a família. Ele disse: vá só. Eu cuido de você lá e cuido da sua família aqui. Na época eu morava em Barreiros, que é a minha cidade natal. E se você não for, vai sofrer você e a sua família. Vai sofrer. Quando ele disse isso, eu não disse a ele, mas eu disse comigo mesmo: eu prefiro sofrer só, mas minha família sofrer por minha causa, não. Fui fazer a obra de meu Deus. Graças a Deus. Deus me abençoou poderosamente. Fundamos 3 igrejas lá. Então tem 3 igrejas grandes no Amazonas, fundadas por nós. Só voltamos porque Deus disse: volte. Preciso de você na sua terra. Mas se não fosse isso, eu estaria ainda lá, fazendo o trabalho de Deus aonde Ele me tinha colocado. Eu prefiro sofrer, mas vi minha família sofrer por minha causa, mas tem muitas famílias por aí sofrendo por conta dos pais. Outras famílias destruídas, como nós já falamos. A família de Eli foi uma família praticamente destruída. Sacerdote Eli. 1 Samuel 2, 31 a 33. Deus disse: na sua família não vai ficar nenhum filho, homem formado. Todos vão morrer na juventude. Não vai ficar nenhum velho. Todos morrerão na juventude. Por conta do pecado de Eli. A tolerância aos erros de seus filhos. Aleluia. Jeroboão, Deus acabou, iluminou a família de Jeroboão. Deus destruiu por conta do pecado de Jeroboão. 1 Reis 14, 10 e 15, 29 a 30. Aleluia. Baasa, outro rei, Deus destruiu família por conta dos pecados de Baasa. 1 Reis 16, 1 a 3 e 11. Acabe foi o pior, que eu considero o pior. Foi destruído também sua família. Deus eliminou. 1 Reis 21, 21 a 22. Tudo por conta do erro, dos pecados dos chefes de família. Meu irmão, eu e você, vamos ser chefe de nossas famílias leal, fiéis a Deus e fiel a nossas famílias.
para Deus nos abençoar e, com especialidade, abençoar as nossas famílias. Nossas famílias sendo abençoadas, teremos igrejas abençoadas. Graças a Deus. Pai justo, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém.